Olá pessoal, tudo bem? Vim conversar com vocês a respeito do que aconteceu em junho, que foi um mês super importante para nós nesse cenário de investimentos. Junho foi pautado muito pela continuidade da liquidez gerada pelas grandes economias globais. Bolsa subiu 8%, IFIX subiu 5%, a gente ainda consegue reparar bem a dificuldade do setor imobiliário ganhar espaço frente a todas as quedas que teve. Ainda existe muita dificuldade da compreensão do que vão acontecer com os fundos imobiliários, principalmente de lajes corporativas e shoppings, né? Então segue ainda super atrativos o setor de logística, o setor de faculdade, que são setores mais sólidos. E eles sim fizeram grande diferença no IFIX, puxando o IFIX aí para 5% de alta. Já no ambiente de bolsa de valores, o que nós encontramos foi um mercado super volátil, mas ainda assim a demanda dos compradores mandando na oferta e demanda, fazendo com que os preços tivessem uma ascensão. Setores como commodities, setores como setor de varejo ainda assim são os grandes atrativos, porque a gente consegue ter um linear, a gente consegue ter uma perspectiva melhor, e setores da construção civil vem ganhando espaço principalmente agora em julho, nesses primeiros 5, 6 dias que nós já observamos. O que nós temos também para conversar com todos vocês é que há sim um descolamento grande entre a economia e os fundamentos, mas a liquidez mantém os pregões ativos e positivos. Isso significa que em algum momento a gente pode ter sim uma relação mais próxima e os mercados acabarem achatando essa diferença. Isso é, os mercados de ações se aproximarem de volta da realidade, fechando até às vezes um mês negativo. O que é importante é de que existem muitas operações estruturadas funcionando bem na carteira dos clientes, fazendo com que o cliente não fique exposto direcional. Essa exposição direcional é sempre estar comprado em ativos, né? Então a gente entra e sempre está comprando ações no mercado de renda variável. Então long shorts ou até operações de financiamento, que é a compra do ativo com opções, pode ser uma solução para que a gente mantenha a carteira crescente. Até porque o CDI, que é a nossa referência dos investimentos mais conservadores, ele continua caindo. Então nesse último reunião do Copom teve um novo corte. Hoje nós estamos a 2,50 da Selic, o CDI deve fechar aproximadamente próximo de 2,30 e esses 2,30 reflete no seu investimento algo em torno de 0,20 ao mês, o que deixa o seu juro real negativo. Se você pegar o que você aplica na renda fixa de uma forma conservadora e descontar a inflação e o imposto de renda, você vai ter aí um juro real negativo. Por isso, precisa manter-se a estratégia de expansão de carteira, olhar para produtos com menos liquidez e também para produtos que tenham um pouco mais de estrutura para fomentar a sua carteira de rentabilidade. Então, financiamentos, long shorts, COIs, são operações que tiram um pouco da volatilidade, que diminuem um pouco da sua exposição e podem assim garantir, numa média de longo prazo, uma rentabilidade mais satisfatória. Então, para fechar, a gente acredita que bolsa ela não deva seguir tão volátil, tá? Ou tão positiva. A gente acredita que ela ainda assim vai gerar oportunidades, mas não com tanta volatilidade. Os fundos imobiliários a gente ainda tem uma certa dúvida, por isso nós estamos selecionando muito bem todos eles. O que tem aberto muito espaço são fundos internacionais com exposição a câmbio ou sem exposição a câmbio, mas ainda assim também são atrativos, e essas operações estruturadas. Então, se você gostaria de uma revisão de carteira, conversar conosco, certo? A gente tem ainda muitas possibilidades para fazer com que principalmente os ativos de renda fixa sejam realocados. Gente, não adianta mais olharmos para as rentabilidades mensais. Agora os planejamentos eles precisam ser um pouco mais elásticos e isso precisa atender uma demanda principalmente para você dentro do seu perfil. Então se precisar, fala com a nossa equipe porque a gente volta a olhar para a sua carteira e expandir todo o portfólio que pode caber dentro dela.